Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um culto para louvarmos e engrandecermos nosso Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Chama aí sua família para ler com você. Se você ainda não sabe ler, chama ela aí. Então vamos lá? Diz assim: não dará falsos testemunhos contra o teu próximo. Crianças, o que esse versículo quer dizer é que não devemos falar mal de uma pessoa sem termos provas, mentir sobre uma pessoa sem termos provas. Isso é dar falsos testemunhos. Jesus não se agrada com isso. Quando você vê uma pessoa falando mal do seu amiguinho e ele não tiver provas, vai lá e fala esse versículo para ele aprender também. Vamos repetir? Não darás falsos testemunhos contra o teu próximo. Guarda aí esse versículo no fundo do seu coração e toda vez que você vê uma pessoa fazendo isso, lê para eles. Vamos usar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um culto. Obrigado por essa palavra, Senhor Deus, por ter falado para as crianças. Abençoa a palavra da Esther, que venha ser e venha tocar no coração das crianças. E que essa noite venha ser uma noite cheia de alegria e paz, com nenhum mal. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos chamar a equipe de louvor para louvarmos e engrandecermos nosso Deus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos com saudade de você que está aí em casa, que ainda não veio à casa do Senhor. E nesta noite, nós vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Você já conhece Jesus? Se ainda não, hoje é o dia de você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus é a nossa alegria. Certamente, se você já tem Jesus, você é uma criança muito alegre. Então vamos louvar o Senhor? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus! Se você já tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é uma criança alegre e você tem esse amor de Deus. Sabia que você é um soldado de Cristo? E agora nós vamos continuar adorando o Senhor e eu quero te convidar para nós marcharmos. Tem crianças aqui no templo, inclusive. Eu queria convidar vocês, crianças que estão aqui, a ficarem de pé e nós vamos marchar em rumo à terra de Canaã e o nosso general é Cristo. Então vamos ficar de pé?
bater palmas. Muito bem. Ele, Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Muito bem, crianças. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Pai, graças nós te damos, porque o nosso general é Cristo e nós seguimos, Pai, ao Senhor, Pai, e teremos vitória em nome de Jesus, Pai. Continue nos abençoando, Pai, neste momento, em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Uma alegria para a tia estar aqui, para a gente poder aprender juntos um pouquinho mais sobre Deus e a palavra dele. A tia gostaria de fazer uma oração para começar. Vamos fechar nossos olhos para falar com o Senhor? Senhor Jesus, quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada criança aqui. Quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de aprender mais do Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos ama tanto, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Fala conosco e nos ajude a viver diariamente aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje a tia queria começar fazendo uma pergunta para vocês. De vez em quando eu começo assim fazendo uma perguntinha, né? Queria que vocês pensassem sobre o que é amor para vocês. Pensem aí um pouquinho. Bom, eu não sei o que passa na cabeça de vocês, mas a tia trouxe aqui alguns exemplos de coisas que a gente pode pensar e que eu penso de vez em quando também. Quando você pensa num casal, pode ser o papai e a mamãe, por exemplo, você imagina que eles se amam, não é mesmo? Ou então, quando você vê dois irmãos, você e seu irmão, ou mais irmãos, né? Eu falei dois, mas... Ou então, aquele seu amigo que é muito chegado, muito próximo, e que você ama muito. Esses são exemplos que nós temos, né, de demonstrações de amor e de como nós podemos amar as pessoas. E será que a gente precisa amar? Vou responder para vocês. Sim. E sabe por que a gente precisa desenvolver esse sentimento?
Porque Deus, o próprio Deus, Ele é amor. E Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. E por isso, nós podemos também amar. E sabe por quê? Porque a maior demonstração de amor foi a demonstração dada de Deus ao nos amar. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como isso aconteceu em 3 etapas. Se você tem um caderninho, alguma coisa para anotar, você pode anotar essas 3 etapas para você se lembrar depois. Primeira parte que a tia vai falar é da criação. Quem lembra da história da criação? De Adão e Eva, do Jardim do Éden. A tia trouxe até uma figura aqui para a gente poder ver um pouquinho. Vocês se lembram de como Deus criou um mundo perfeito, colocou Adão e Eva no jardim, com vários animais, que eles deveriam cuidar, Deus colocou eles lá para cuidar da criação. E era tudo muito bom, muito legal nesse jardim. Bom, quem estava assistindo o culto da semana passada deve se lembrar que nós vimos que Jesus estava presente na criação. E o que isso significa, gente? Bom, vocês se lembram que Jesus é o Filho de Deus? Então, isso significa que, desde o princípio, Jesus estava com Deus e, então, ele estava ali junto, criando o mundo com toda a sua beleza e diversidade que existe. Jesus criou tudo que existe. Ele criou os céus, a terra, a água, a lua, as estrelas, criou você, criou a tia. Mas vocês devem se lembrar que algo muito ruim aconteceu. E tudo aquilo que estava maravilhoso na criação, que foi o primeiro que a tia falou para vocês anotarem, começou a dar errado. E então, nós vamos para a segunda parte, anotem aí, que é a queda. O que aconteceu na queda? Vocês devem se lembrar que Adão, lá no início, quando ele foi criado, ele foi o primeiro homem criado. O que isso significa? Que ele era representante de todos os homens, de todas as pessoas, inclusive meu e seu também. E com isso, o que aconteceu? Se ele pecasse, como ele era nosso representante, automaticamente todos nós também pecaríamos. E então, a gente já ia nascer pecador por causa do que Adão e Eva cometeram. Quem se lembra do que aconteceu? Ele disse que eles não poderiam comer um fruto de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu? Adão e Eva, eles podiam comer frutas maravilhosas que tinham lá no jardim, mas ao invés de obedecer a Deus e ficar com tudo aquilo que era muito bom, eles preferiram dar ouvidos à serpente, que contou para eles uma mentira, e por causa disso e da atitude que eles tiveram, o pecado, eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, e então surgiu o pecado. Ele entrou no mundo e ficou. Por isso que ele hoje faz parte de mim e de vocês também, crianças. Naquele momento, sabe o que aconteceu? O homem e a mulher se afastaram do seu Criador. E tudo ficou diferente a partir daquele momento. Tudo começou a mudar. Tia trouxe uma figura para mostrar algumas coisas que mudaram. Aqui nós temos Adão e Eva sendo expulsos do jardim. A Bíblia conta para nós que eles passaram a sentir medo, vergonha, por isso que eles passaram a usar roupa. Antes eles nem usavam, acredita? Porque não tinha pecado. Então, eles não tinham maldade, né, nessas coisas. E, além disso, eles passaram a fugir de Deus, porque eles estavam, assim, nossa, com muita vergonha que eles tinham desobedecido. Nessa figura, eles estão sendo expulsos do jardim que Deus tinha criado e colocado eles. Foi uma consequência do pecado que eles cometeram. Então, aqui nós temos a queda, parte 2. Vamos falar mais um pouquinho da queda, gente. Ali, a partir da queda, os desejos do homem começaram a ser maus. E o que isso significa? Que tanto eles lá como
eu e vocês, nós não conseguimos desejar nada de bom. O nosso coração é mau, porque ele está sujo pelo pecado. Então, eles passaram a cometer coisas malvadas e ruins. Então, antes, eles cuidavam da criação que Deus tinha dado. Depois, o homem passou a maltratar a criação. Passou também a maltratar o próximo e parou de cuidar das pessoas. Passou a brigar, a odiar, a mentir. E isso eram coisas que não faziam parte do mundo. Mas, como vocês devem imaginar, hoje faz parte das nossas vidas. E isso é consequência do pecado. Então, o que aconteceu com a gente? Nós nascemos pecadores e cometemos pecados por toda a nossa vida. E o pecado, ele nos afasta de Deus. E sabe, porque o nosso coração já nasce assim, a nossa tendência é cada vez mais pecar e mais se afastar daquele que nos criou e sempre desobedecer. Como que isso acontece? Deus nos ensina a, por exemplo, não mentir. O que a gente faz? Mente de vez em quando. Às vezes, de vez em sempre. Deus nos ensina a obedecer. O que a gente faz? Desobedece. Deus nos ensina a amar o próximo. O que a gente faz muitas vezes? Não gosta do nosso próximo. Sente inveja do nosso próximo. E tudo isso vai só nos afastando e nos afastando do Senhor. E isso é uma história triste, crianças, porque Deus nos criou para sermos amigos dele. E o nosso pecado acabou nos levando para completamente longe do Senhor. Mas pensem comigo, o que vocês acham? Vocês acham que Deus deixaria que as coisas continuassem assim para sempre? Não. Sabe por quê, gente? Porque apesar do nosso pecado, Ele continua nos amando. Isso não significa que Ele ama as coisas erradas que nós fazemos. Não, Ele não ama. E seria estranho se Ele amasse, porque Deus é perfeito. E Ele quer o nosso melhor. Ele quer que nossa vida seja transformada, mais próximos dEle novamente. E sabe o que aconteceu? Ele não permitiu que o homem, que Ele amava tanto, continuássemos longe dEle. Mas nós nascemos em pecado. E o que aconteceu com isso, gente? Ele é santo. Deus é perfeito. Como nós poderíamos nos achegar até Ele com a situação em que nós nos encontramos? Não é algo compatível. Não era assim antes da queda. Então, alguém teria que pagar um preço para que a gente pudesse se achegar a Deus novamente. E sabe qual era o critério, qual era a necessidade desse preço para ser pago? Era preciso que um homem morresse e que o sangue dele fosse capaz de limpar os pecados de todo o povo que Deus escolheu amar. Mas, como a tia falou, esse sangue precisava ser puro. E quem teria um sangue puro se todos nós já nascemos em pecado e com o nosso coração todo sujo? Fica difícil. Como é que isso seria possível? E é aí que nós entramos na terceira parte, anotem aí, que é a redenção. Deus, Ele tinha um plano perfeito. Então, é claro que essa pergunta não ia ficar sem resposta. Como um homem de sangue puro ia lavar nossos pecados se ninguém é puro, ninguém é perfeito? Deus já tinha um plano, crianças. Então, em um ato de amor extremo, o maior amor do mundo, amor muito maior e diferente daqueles que a gente falou no início, Ele decidiu enviar seu próprio filho, Jesus, que a gente falou no começo. E Jesus, Ele veio, se tornou homem para morrer pelos pecados daqueles que Deus tanto ama. Então, Jesus, Ele nasceu, veio ao mundo, vocês conhecem a história. Ele viveu aqui como um de nós. Mas teve uma diferença. Jesus não tinha pecado.
E ele morreu e derramou seu sangue, que era puro, para nos limpar. E ele morreu naquela cruz. E muitas pessoas poderiam pensar que ali Jesus estava derrotado, porque ele entregou a sua vida. Mas Jesus, crianças, Jesus é Deus. E ele é poderoso. E ele é tão poderoso que nem a morte foi capaz de vencê-lo. A tia trouxe outra figura para vocês verem aqui sobre essa parte da redenção, que é a terceira parte da nossa história. Ele veio para morrer, a morte que deveria ser nossa. Mas ele não ficou morto naquela cruz. Ele venceu a morte para nos mostrar todo o seu poder e veio para nos salvar de uma vez por todas, crianças. Então, ele ressuscitou, venceu a morte e, com isso, o pecado e tudo aquilo de errado que nos separava de Deus foi vencido. O nome disso é redenção, que foi o que nós falamos. Então, o que isso quer dizer? Que a nossa vida foi comprada por Deus com o sangue de Jesus. E nós precisamos amar ao Senhor, porque Ele já mostrou o seu grande amor por nós, por meio de Jesus. E como nós fazemos isso? Nós devemos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que Jesus é nosso Salvador. E a partir disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai passar a viver em nós. E ele vai nos ajudar a buscar viver uma vida sem pecado, buscar evitar essas coisas que nos afastam de Deus e vai colocar no nosso coração o desejo de conhecer mais a Deus, de buscar mais a Ele, de tentar ser mais parecido com Jesus, o seu Filho. E se você ainda não fez isso, crianças, a Bíblia diz para nós que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E assim o nosso pecado vai ser lavado, perdoado e nós teremos vida eterna com Deus. Esse Deus que nos amou tanto, maior prova de amor que alguém já demonstrou. E por meio disso nós podemos amar Ele também. Essa é a redenção que Deus trouxe para nós. E sabe, gente, a redenção de Jesus ela é tão grande que ela vem para a nossa vida quando nós nos arrependemos, mas um dia ela vai vir também para a criação, que também foi afetada pelo pecado. A criação também sofre com isso. Vocês já viram? Desastres, coisas que acontecem na natureza. A Bíblia diz que até a criação clama pelo Senhor. E vai chegar o dia em que até ela vai ser redimida. E o que vocês precisam entender, crianças, é que a redenção ainda não acabou. Porque no mundo que a gente vive, o pecado ainda existe. A tia tem certeza que vocês já viram muita coisa ruim e errada acontecendo por aí. Eu também vejo. Mas Jesus pode nos redimir. E vai chegar o dia em que Ele vai voltar para nos buscar. Vai redimir toda essa terra. E nós vamos poder passar a eternidade com Ele, louvando o nome do Senhor. E aí já não vai mais existir pecado algum. Nós vamos estar com Ele na eternidade, onde é o melhor lugar para a gente poder estar. E isso é maravilhoso, crianças, porque essa é a maior história de amor. Essa é a história, essa pode vir a ser a história da sua vida, se você confessar Jesus como seu Salvador. E é um amor tão grande que a gente não consegue medir ele. É maior do que qualquer amor que alguém pode demonstrar por você, ou que você pode demonstrar por alguém. E Deus, Ele demonstra por nós todos os dias esse amor, cuidando de nós, da nossa família. E nós devemos todos os dias lembrar de agradecer por esse amor tão grande. E enquanto nós vivemos aqui, esperando o dia que Jesus vem nos buscar, nós devemos viver uma vida que agrade a Ele, falando do amor dEle para as outras pessoas, buscando ser parecido com Ele e tendo esperança de que esse dia vai chegar
em que vai ser tudo perfeito, sem pecado, crianças. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós recebemos esse amor verdadeiro e nós não temos mais medo, porque nem mesmo a morte, que pode ser algo tão assustador para alguns, ela passa a trazer em nós a esperança de que um dia nós vamos ter a eternidade com alguém que nos ama tanto, louvando Ele para sempre e sem mais a presença do pecado. E, por fim, a tia queria trazer aqui para vocês algumas lições dessas histórias. Deus nos amou. E se nós confessamos a Jesus, nós recebemos Ele e passamos a amar a Deus também. E se a gente tem isso no nosso coração, nós precisamos demonstrar esse amor para os outros. As pessoas precisam perceber a luz de Cristo em nós. E nós podemos fazer isso com as nossas atitudes, frutificando. Porque imagina, se você fala que ama Jesus e que confessou a Ele, mas a sua vida não tem nada a ver com o que Jesus ensina. Nossa vida tem que ser transformada, isso é uma consequência da salvação. E nós podemos fazer isso estudando a Bíblia, orando, obedecendo nossos pais, que mais? Ajudando colegas, cuidando da natureza, que é a criação do Senhor. E isso são maneiras que a gente tem o quê? De demonstrar nosso amor por Deus, fugir da aparência do mal e do pecado. E com isso, crianças, vocês vão fortalecer a amizade de vocês com o Senhor. E isso vai fazer com que essa história de amor de Deus por vocês e de vocês por Deus se torne ainda mais bonita. Mas lembrem de uma coisa, crianças, nós não fazemos essas coisas para conquistar o amor de Deus. Nós não merecemos. Ele simplesmente nos amou. Mas nós fazemos isso justamente porque Ele nos ama. E nós devemos a Ele todo o nosso amor, toda a nossa vida. E por isso nós devemos glorificar a Ele com nossa vida. Então, nós não fazemos coisas boas para merecer o amor de Deus, porque a gente não merece. Nós recebemos o amor de Deus confessando nossos pecados. E depois disso, nossas atitudes são mudadas como maneira de demonstrar o nosso amor a Deus e amor ao próximo também. Então, para encerrar, a tia gostaria de fazer uma oração. E meu desejo é que vocês possam refletir nessa mensagem e buscar amar a Deus acima de tudo, porque Ele um dia nos amou primeiro e por isso nós podemos amar hoje. Senhor, eu te agradeço por essa noite, pela vida de cada criança. Peço que o Senhor fale ao coração delas e que elas possam entender o seu grande plano de amor. Obrigada por tamanho amor que nós não merecemos. Perdoe nossos pecados, Senhor. E nos ajude a viver uma vida que te agrada e que reflete o nosso amor pelo Senhor e o amor do Senhor por nós. Guarde nosso coração, nossa mente e abençoe nossa semana, eu te peço. No nome de Jesus. Amém.